Olá, tudo bom? Prazer dar aula com uma turminha que eu não conheço, que eu nunca vi, né? Mas que é uma turminha que a Ana me fala muito bem. Eu sou o Robson, eu sou amigo da Ana Hugen, que é professora de vocês. E ela me pediu para passar uns toquezinhos e a gente conversar um pouquinho sobre a origem das histórias em quadrinhos. Tem uma razão bem especial para a Ana me pedir sobre isso. A primeira delas é que eu sou professor de literatura. E a segunda delas que eu sou viciado em HQ. Eu tenho várias. Lá no quarto da mãe eu tenho um quarto só de HQ praticamente. E aqui em casa eu trouxe algumas. Eu gosto tanto de HQ que eu tenho HQs, como vocês podem ver, do nascimento de vocês, né? Essa aqui, por exemplo, que é do mês retrasado. E eu tenho HQs de quando vocês nem sonhavam em nascer, talvez nem os pais de vocês eram nascidos, ó. Elas eram nesses formatinhos aqui, ó. E essa aqui é de 1981. Olha quanto tempo, né? Um tempão. Quase tão velho quanto eu. Ó, olha só. Vamos falar um pouquinho da origem das histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos, como a gente conhece hoje, elas surgiram em 1895. 1895. A primeira HQ que foi publicada no mundo é uma HQ de um menino chamado Yellow Kid. Era uma HQ de aventura e ela foi publicada em tirinha de jornal, o que na época era bastante comum. Na realidade, muitas das coisas que vocês conhecem em termos de linguagem literária, em termos de falar com o público, né, elas surgem primeiro nos jornais. Quando a gente não tinha nem internet, nem televisão, eram nos jornais que, por exemplo, semanalmente eram publicados os capítulos dos livros. Também eram nos jornais que eram publicados as tirinhas de HQ, ou seja, aqueles quadrinhos, né, sequenciais, sempre com uma história muito rapidinha, que eram publicados semanalmente nos jornais da época. O Yellow Kid surgiu lá nos Estados Unidos, e aí ele era uma tirinha de ação, uma tirinha de humor e muita aventura. Algumas informações aí importantes, né, para vocês que estão vendo esse novo gênero textual, esse novo jeito de escrever. Uma HQ sempre vai ser, a gente pode associar uma com a outra, sempre vai ser uma narração. Como essa narração vai ser feita para a gente, que é o leitor, para a gente, que é o interlocutor, o interceptador dessa informação, vai depender de quem está escrevendo HQ. Ela pode ser em primeira pessoa, ou seja, um personagem está contando essas histórias. Pega aí uma HQ do Cebolinha que você goste de repente, né? E aí você abre a HQ e o Cebolinha está relembrando um plano que ele bolou contra a Mônica, né? Quando ele está relembrando esse plano, essa HQ ela está em primeira pessoa. Mas em geral essa informação da HQ ela é colocada pra gente em terceira pessoa, ou seja, um narrador onisciente que de longe conta uma história. Como em qualquer narração, vocês vão reparar que uma HQ tem alguns passos para serem seguidos. Imazinhos da narração. Elas são obrigadas a ter começo, meio e fim. Elas são obrigadas a ter personagens, elas são obrigadas a informar pra gente onde é que a história está se passando, não precisamente quando a história está se passando, mas visualmente na HQ a gente tem que reconhecer isso, né? Se essa informação não está sendo dada pra gente ali visualmente, ou aliás, literariamente, a gente pode aferir, a gente pode pensar pela própria história, pela própria narrativa, e ela tem, como toda história, que ter um complicador. O que é um complicador? É alguma enrascada que o nosso protagonista se meteu e que ao longo da história ele vai ter que se virar. As HQs, quando surgiram lá em 1895, elas não eram coloridas. Obviamente elas eram em preto e branco. Nem havia sido inventada ainda a paleta de cores, né? As cores, como a gente conheceu, obviamente, já tinham sido inventadas. Mas a ideia de colorir HQ só foi surgir muito depois. Na época, elas eram publicadas assim porque elas eram mais baratas de chegar até o público, né? Então, ela anexava-se no jornal e começava-se nesse novo modelo. Quando a gente chega lá nos anos 1900, 1910 mais ou menos, aí a gente vai ter essas HQs publicadas nos formatinhos que vocês conhecem. Esses pequenininhos aqui, ó. Em geral em papel jornal, que na época era um papel muito barato, de fácil distribuição. As HQs enfrentaram um longo caminho até elas se tornarem populares. Por exemplo, lá durante a Segunda Guerra Mundial, já estudaram história, a gente vai ter as primeiras HQs que vão ser do Capitão América. E aí eles fazem uma associação do Americana, né? Aquela ideia do grande herói americano, para ele enfrentar o Hitler, né? Então o Hitler era o inimigo da vida real.
Depois as HQs vão incorporando alguns novos gêneros e esses novos gêneros vão se incrementando à medida que o tempo vai passando, né? A gente tem desde o Homem-Aranha, um adolescente, um menino cheio de problemas emocionais, problemas de dinheiro, problemas para arrumar namorada, né? E que rapidamente as pessoas se identificaram com eles. A gente tem, por exemplo, lá na Marvel, a grande família da Marvel, né? Que é o Quarteto Fantástico, o primeiro grande grupo, o primeiro super grupo, né? A gente tem os Vingadores, os Avengers, que vocês aí devem conhecer, devem ter visto os filmes, né? E que são mais ou menos parecidos com os heróis das HQs, que é onde eles surgiram pela primeira vez. E a gente vai ter uma série de HQs de humor, né? HQs infantis. Falando em infantis, essa ideia de HQs, ela começou a ter uma certa censura com o passar do tempo. Durante muito tempo, as HQs eram só para vocês, só para as crianças. Mas quando elas começaram a falar de coisas mais adultas, né, lá nos anos 60, principalmente nos Estados Unidos, elas começaram a ter uma classificação indicativa. Então, só de determinada idade poderia se ler uma HQ. Galerinha, o mundo das HQs, como vocês podem ver, é vasto, é grande, tem bastante informação. Nem que eu ficasse aqui 1 hora, eu conseguiria contar para vocês tudo sobre isso. O que eu posso dizer é que é uma arte linda da gente iniciar a leitura. Eu, né, falei pra vocês, eu sou amigo da Ana, eu me fiz leitor por causa das HQs. Eu comecei a ler, né, hoje eu leio um monte de livro, eu já li um monte de livro por causa das HQs, porque elas me instruíram, me iniciaram nesse caminho da leitura, me viciaram nesse caminho da leitura. É uma leitura rápida, é uma leitura gostosa, né, uma leitura que você se envolve muito rapidamente, principalmente se desde cedo você já tem um personagem favorito. Agora na quarentena não, porque a gente está em casa. Mas eu recomendo que quando tudo estiver aberto de novo, vocês, quem gosta de HQ, quem gosta de ler, passem num sebo, tem um monte de HQ baratinha, foi assim que eu comecei, e compra 1, 2 do teu personagem favorito, seja ele quem for, da Turma da Mônica, do Tio Patinhas, do universo Marvel, do universo DC, daqueles que vocês mais gostarem. Tem gente, por exemplo, que gosta de HQ em forma de mangá, que são as HQs japonesas. E elas nem são tão velhas assim, elas são até mais recentes do que essas estão falando. Mas elas têm uma peculiaridade muito grande, né? Elas são lidas de trás para frente, porque é assim que os japoneses entendem melhor essa história. Ó, espero que aqui nesse vídeo tenha tido bastante informação para vocês, vocês tenham curtido a aula, curtido a nossa troca de informações. Eu vou estar à disposição da Ana aí, né? A Ana que tem o meu contato. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar, eu respondo, né? E vocês têm a sorte de ter uma professora muito bacana, que é a Ana, que ela é uma profissional incrível, uma professora incrível. Só por ela estar preocupada em trazer uma outra visão para vocês, de uma outra pessoa, já mostra o quanto ela é importante, o quanto ela é legal como professora. Tá bom? Muito obrigado aí pela audiência, fiz o vídeo rapidinho para manter vocês presos e a gente vai se falando à medida que vocês quiserem trocar qualquer informação, tá bom? Tchau, tchau e até uma próxima.